Fala galerinha, sejam bem-vindos aqui no canal do Colégio Meta. E agora teremos Física com Raiva. Essa aula é sobre princípio de Pascal ou até mesmo o teorema de Pascal, né? Essa aula ela é bem tranquila, tá legal, gente? Então vamos lá, né? Primeiramente, a gente vai conceituar o que é o teorema de Pascal ou o princípio de Pascal. É uma variação de pressão no ponto no interior de um líquido homogêneo e em equilíbrio ele se transmite integralmente a todos os pontos do líquido, inclusive na parede do recipiente. Ele é utilizado nas prensas hidráulicas, né? Esse aqui é o princípio de Pascal. Ele tem diversas aplicações práticas. Ela é muito interessante e podemos ver que vários sistemas hidráulicos utilizam esse princípio, como por exemplo, os freios de um carro, né? Você tá lá no carro, você pisa no pedal do freio, onde você aplica uma força ali no pedal. Entre o pedal e as pastilhas de freio tem um óleo. Esse acréscimo de pressão é integralmente transferido em todos os pontos do óleo e isso vai ser aplicado nas pastilhas de freio. E essas pastilhas vão fazer o quê? Vão agarrar a roda para fazer o carro parar. É isso mesmo, a pressão ela é transmitida em todos os pontos do líquido, inclusive nas paredes do recipiente, como você vê essa imagem que está mostrando aqui. Aqui é um êmbolo, beleza? Essa parte roxa ela é chamada de êmbolo. Essa parte azul é o líquido, imagine que tem essas várias aberturas. Se eu aplico uma força, essa pressão ela vai ser aderida em todos os pontos do líquido, inclusive nas paredes do recipiente, fazendo com que a água ela saia com a mesma pressão em todos os pontos. É isso mesmo. Nós vemos esse tipo de princípio de Pascal, eles são utilizados nas prensas hidráulicas, no macaco hidráulico, elevador hidráulico, né? São utilizados muito em oficina mecânica para levantar os carros. Isso mesmo. Tudo isso utiliza-se o princípio de Pascal e é isso que você está vendo. Primeiramente, nós vamos ver o que? A prensa hidráulica. Que vocês estão vendo aí, exatamente aqui nós temos uma força F1, né? E nós temos uma força F2. Além disso, nós temos uma área 1 e uma área 2. Mas antes disso, né, eu vou falar para vocês uma palavra que estará muitas vezes nos exercícios. E alguém aí pode se complicar, né, por motivo dessa palavra. Essa palavra é o êmbolo, que é essa parte aqui dourada, onde ela vai ter uma área 1 e também terá uma área 2. A gente aplica uma força F1 para no final obter e surgir uma força F2. Então o êmbolo é exatamente essa parte onde se aplica a força, né? Por exemplo, se você já viu na seringa, quando você aplica a força ali, aquela parte pretinha, aquela parte que você aplica a força é chamada de êmbolo, beleza? Então vamos lá, né? E como que funciona, gente, aqui a prensa hidráulica? Mas uma coisa que eu tenho que falar para vocês, não confundam força com pressão. A força é uma coisa e a pressão é outra. Presta atenção, não são a força que são iguais, não são as forças que são iguais. O que é igual é a pressão. As pressões são iguais e não a força, beleza? Seja qual for a pressão aqui nesse ponto, ela será igual a esse ponto aqui. Ou seja, as variações de pressões elas vão se igualar. Exatamente. E se as pressões são iguais, eu
posso falar de uma relação que está exatamente aqui. E você tem que se lembrar, né, que se as pressões são iguais, a pressão é a força sobre a área, que a força é medida em newtons e a área em metros quadrados. Eu vou usar a relação força 1 sobre área 1 igual a força 2 sobre a área 2. Por quê? Se eu aplico uma força 1 e eu tenho uma área 1, ela será igual a exatamente a essa força 2 sobre essa área 2. Uma coisa que eu posso falar para vocês, gente, se a área estiver em centímetro ou metros quadrados, a única coisa que você tem que prestar atenção se as duas áreas elas estão exatamente na mesma unidade, ou se elas estão em centímetro ou se elas estão em metro. Não é obrigatório você transformar exatamente para metro, entendeu? Não é obrigatório, você pode usar. Se as duas estiverem exatamente em centímetros quadrados, você pode usar o centímetro. Beleza? Não tem nenhum problema. Se a área estiver em metro e a outra estiver em centímetro quadrado, você vai transformar para o que lhe convém, o que lhe faz melhor. Entendeu? Você resolve aí. Você acha aí em metros quadrados ou em centímetros quadrados, não tem nenhum problema, beleza? Só aí que você tem que entender que você tem que usar essa equação aí da pressão, porque a pressão é a força sobre a área e a gente vai igualar exatamente essas variações de pressão, né? E então, gente, para você não se esquecer, né, o conceito do princípio de Pascal e do teorema de Pascal é exatamente uma variação de pressão num ponto no interior de um líquido homogêneo e em equilíbrio, ela vai se transmitir integralmente a todos os pontos do líquido, inclusive, gente, nas paredes do recipiente. É esse aí o conceito de princípio de Pascal, é bem simples e essa é a equação que nós usamos para resolver o princípio de Pascal. Beleza? Até mais, até logo e um beijo.